ficam desesperados quando o bebê não para de chorar, viu? E acabam balançando sem parar a criança como alternativa para acalmar o pequeno. Mas essa é a melhor opção? Juliana Santos, que é mãe aí de primeira viagem, vai dizer pra gente agora como identificar a causa do choro do bebê. Primeiro, Juliana, você fica balançando muito a sua? Tá aqui nos acompanhando no Manhã Cidade. Às vezes, né, naquele momento ali, quando Lívia tá chorando muito, né, eu tenho uma bebezinha de 5 meses, né, para quem ainda não tem esse conhecimento, e às vezes ela tá chorando bastante, a gente fica, né, um pouco apreensivo, a gente fica sem saber o que fazer, e às vezes a gente pensa que o balançar dos braços é que vai fazer com que o bebê se acalme, mas a gente precisa ter cuidado, né, como você mesmo disse, porque existe, Mário, a síndrome do bebê sacudido, né, esse movimento dos braços, ele pode trazer danos cerebrais aí para as crianças. Por isso que tem que haver esse cuidado. Apesar do momento ser mais tenso, né, a gente ficar tentando acalentar aquela criança, precisa, né, que esse movimento seja feito com cuidado, para que não traga danos aí à saúde do bebê. Eu conversei com o médico pediatra Paulo Gustavo, ele passou orientações para a gente sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Dr. Paulo Gustavo, médico pediatra, bom dia, mais uma vez, bem-vindo à Rádio Cidade. A gente tem esse costume do bebê chorar e a gente, de uma forma, né, querendo acalentar, a gente balançar esse bebê. Mas existe a questão da síndrome do bebê sacudido, não é isso? Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é e como é que a gente pode evitar, né, que essa síndrome aconteça nos nossos bebês. Bom dia. Bom dia, grande satisfação como sempre. Veja, a síndrome do bebê é a situação em que você chacoalha o bebê, mexe o bebê, ou balança o bebê de maneira muito brusca, e isso pode causar algum tipo de lesão cerebral. O que acontece? O cérebro da criança é um cérebro muito sensível e um cérebro que tem muito líquido comparado com o cérebro de um adulto, por exemplo. Tem mais líquido que o cérebro do adulto, proporcionalmente. Então, esse movimento que, quando a gente chacoalha o bebê, por exemplo, alguns pais gostam de jogar a criança para cima e pegar, essas brincadeiras, então isso faz com que esse cérebro da criança, ele chacoalhe. Esse chacoalhar do cérebro pode fazer com que o cérebro fique internamente batendo e aplicando contra o crânio da criança, e isso pode provocar pequenos sangramentos, hemorragias e às vezes até lesões mais graves. A gente recomenda que haja um certo cuidado, as crianças sejam manuseadas de maneira mais suave, para que você evite essa síndrome. É uma condição que pode levar a situações muito graves da criança, inclusive com sequelas por resto da vida. Muitas vezes, doutor Paulo, não é nem só tentando fazer a criança parar de chorar, né? Como o senhor mesmo citou, pode ser durante brincadeiras, né? Essa brincadeira de jogar a criança para cima, né? Que pode trazer riscos aí, danos para essa criança. Como é que a gente pode observar, no caso de sintomas, né? Que pode ter acontecido alguma coisa com aquela criança devido, né, ao esse movimento, né? De sacolejar. O que é que a gente pode observar nessa criança? Isso, esse sacolejar mais intenso, né? Pode provocar algum tipo de lesão neurológica na criança, vai manifestar sintomas variados. A criança pode começar a apresentar vômitos sem muito controle, sonolência excessiva, a criança pode começar a apresentar um desvio no olhar, pode começar a ter crises convulsivas, né? E pode começar a ter sintomas, por exemplo, de moleza do corpo. Então, a criança segurava a cabecinha, agora não segura mais, a criança dava uns passinhos, agora não dá mais. Então, esses são sintomas que chamam a atenção para a possibilidade de uma lesão cerebral. E o que a gente pode observar, doutor Paulo, com relação a consequências? Veja, as consequências elas vão depender muito da gravidade da lesão, mas você pode ter consequências que podem impactar a questão motora da criança, ter dificuldades para a questão de locomoção ou até alguma consequência mais grave. A questão da aprendizagem, como se fala, inclusive em alguns casos a criança corre risco de infelizmente falecer em virtude de uma lesão cerebral grave. Doutor Paulo, para a gente finalizar a entrevista, né, eu queria que o senhor deixasse um conselho, aí, uma orientação para os pais de primeira viagem, né? Eu sou mãe de primeira viagem, tenho uma bebezinha de 5 meses, mas a gente fica um pouco desestabilizado, né, quando o bebê está com aquele choro inconsolável, prolongado, e muitas vezes a gente pensa que quanto mais movimento a gente fizer com os braços, mais aquele bebê vai acalmar. E a gente
pode até estar abrindo aí espaço para esses problemas, né? Já que existe essa síndrome do bebê sacudido. O que é que o senhor aconselha, né, para esses pais, para as mães, para os cuidadores que estão com um bebê que está chorando muito, que está muito inquieto, que não seja, né, esse saculejar dos braços? Qual é a orientação que o senhor passa para a gente? Veja, o choro do bebê é uma maneira dele se comunicar. Então, ele chora para tentar se expressar de alguma forma. Então, a primeira dica importante é tentar manter a calma, a tranquilidade. Se a gente fica muito nervoso ao lidar com a criança, ela vai sentir esse nervosismo e acaba piorando a situação. E tentar descobrir qual é a causa do choro. A criança pode chorar por fome, a criança pode chorar por sono, a criança pode chorar porque a fralda está suja, a criança pode chorar por causa de dor, de algum desconforto, a criança pode chorar porque o dentinho está nascendo. Então, são condições, ela pode chorar por refluxo. Então, são condições que devem ser investigadas. A principal orientação é de tentar acalentar, colocar no colo, acalmar. Você pode fazer um pequeno balançar dessa criança, não saculejar, mas um pequeno balançar dessa criança no seu colo, dando um certo conforto. E, obviamente, se esse choro for um choro mais persistente, se for um choro que não se consola de maneira tão fácil, tão simples, eu acho que vale a pena a avaliação do médico pediatra. É isso, Mário. A gente acompanhou agora, né, a entrevista com o Dr. Paulo Gustavo, médico pediatra. Ele orientou a gente com relação à síndrome do bebê sacudido, né? Como ele mesmo disse, a calma, né, dos pais, dos cuidadores é de extrema importância nesse momento, né, em que o bebê está chorando, né, está com aquele choro prolongado, inconsolável. É importante, né, a gente reforçar que o choro é a forma que o bebê está se comunicando. Então, se ele está chorando muito, tem alguma coisa que está incomodando esse bebê, né? Seja fome, seja sono, seja fralda suja, seja uma dor, né? Um incômodo. Então, é importante manter a calma, né? Nesses momentos aí mais tensos e também buscar entender, né? O que é de necessidade que aquele bebê está tendo durante, né, esse momento do choro. E também, né, Dr. Paulo reforçou para a gente que essa síndrome pode acontecer quando a gente brinca com as crianças, né? Sacudindo elas para cima. Então, todo cuidado é fundamental para a gente evitar, né, problemas com relação aí a esse movimento de sacudir, né, o cérebro das nossas crianças. Então, vale aí a informação para reforçar esse cuidado nas nossas famílias. É isso, Mário, eu volto com você.